Olá, o TCE na TV de hoje está começando e você vai ver nessa edição audiência ampliada. Parceria entre Tribunal de Contas e Governo do Estado abre espaço para exibição do telejornal da Corte de Contas na PRP TV. Reconhecimento. Grupo de Apoio à Criança com Câncer completa 10 anos e TCE é homenageado com o troféu Amigo do GAC. Fiscalização e controle, o balanço semanal dos julgamentos nas câmaras e no pleno. E ainda um bate-papo com o subprocurador do Ministério Público Especial de Contas, Eduardo Cortes, sobre os 30 anos da anistia política no Brasil. Agora, no TCE na TV. Olá. A gente começa hoje com uma conquista importante do Tribunal de Contas do Estado. A partir da primeira semana de novembro, o TCE na TV passa a ser exibido também na PRP TV. E esta boa notícia a gente quer dividir com você, que já nos assiste pela TV Alese e na internet. A assinatura aconteceu no auditório do Palácio dos Despachos e contou com a participação de secretários de Estado. O presidente do TCE, conselheiro Rinaldo Moura, e o governador em exercício, Belivaldo Chagas, firmaram um acordo para que o programa TCE na TV seja também exibido na TV APRP. Nós vamos atingir agora um público bem maior do que aquele que estamos atingindo via internet e via a transmissão do programa pela TV Alese. Que a Fundação APRP, a TV APRP, tem um alcance bem maior. Então esse é o alcance, esse é o objetivo. O governador do estado em exercício elogiou a iniciativa do TCE em oferecer um programa com transparência, além de tornar mais acessível as ações da Corte de Contas para a população. Hoje a gente vê o Rinaldo Moura, presidente do Tribunal de Contas do Estado, querendo levar as informações do Tribunal de Contas para a população. Então eu entendo como um fato extremamente importante e o governo do Estado não poderia se furtar de atendê-lo dentro desta sua solicitação, assinando esse termo de cooperação. A presidente da Fundação APRP destacou a importância da parceria. Os atos do Tribunal de Contas, que tem um papel fundamental na democracia do nosso Estado, que é justamente a levar ao cidadão a informação de como, sobre a fiscalização dos recursos públicos, de como que esses recursos são empregados. Então, para a APRP poder veicular esse programa, prestar mais esse serviço à população, eu acho que acrescenta a nossa programação, amplia o acesso da população a uma informação tão importante para a sua vida. O secretário de Estado da Comunicação acredita que o espaço concedido pela TV APRP é uma ferramenta que vai ser bem utilizada na divulgação das informações pelo TCE. Uma maneira também de ajudar o processo de democratização, de transparência que o Tribunal de Contas vem levando a efeito, no sentido de também dar mais visibilidade às suas ações, no sentido também de prestar contas das suas ações à sociedade. O TCE na TV começa a ser exibido pela TV APRP a partir da primeira semana de novembro, mas o programa já está sendo transmitido todas as sextas-feiras na TV Alese, às 6 da noite, com duração de 15 minutos. Veja em instantes o balanço dos julgamentos que estiveram na pauta da semana na Corte de Contas. Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes saem todos os dias de casa no Brasil para sustentar a família. Uma triste realidade que precisa ser combatida. A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie. Lugar de criança é na escola. A privação desse direito traz a certeza de um futuro comprometido. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Erradicar o problema é um dever de todos. Faça a sua parte. E a gente volta de bate-pronto do intervalo com os fatos que também marcaram esta semana no Tribunal de Contas do Estado. Vamos ao Giro de Informações. O curso destinado aos profissionais em auditoria foi realizado no auditório da Ecojan,
Durante os 2 dias de capacitação, os participantes receberam informações para a fiscalização do cumprimento da acessibilidade para portadores de necessidades especiais em prédios e obras custeadas com o dinheiro público. O Brasil possui algo em torno de 14,5% de sua população deficiente. E nas cidades a gente ainda encontra muitas dificuldades e muitas barreiras para serem vencidas. Então, o Tribunal de Contas é, sem dúvida nenhuma, um forte aliado na solução desses problemas e de outros tantos que a gente vê por aí. Improbidade administrativa. O assunto também foi destaque no Tribunal de Contas. Os servidores que trabalham em atividades de controle externo assistiram à palestra sobre o assunto proferida pelo juiz de direito José Anselmo de Oliveira. Esse curso que trata da Lei 8.429, ele é fundamental porque ela trata do respeito à coisa mais importante na administração pública, que é o trato com o dinheiro, o patrimônio, os bens, que não pertencem somente àqueles que estão utilizando, mas principalmente a toda a sociedade. Jogos dos Servidores Estaduais 2009, o evento que reúne milhares de atletas, foi aberto na última quarta-feira no antigo ginásio do Colégio Brasília. A Sequibanda foi quem abriu o desfile, que contou com a participação de representantes das repartições públicas do Estado. O Tribunal de Contas marca presença pela primeira vez no evento, com 25 atletas que vão disputar por medalhas em 6 modalidades. Os Jogos dos Servidores prosseguem até o dia 4 de dezembro. Todas as decisões do TCE sobre processos de fiscalização e controle são tomadas de forma colegiada, ou seja, não existem julgamentos individuais na Corte de Contas de Sergipe. E são nas sessões das câmaras e do Pleno que os conselheiros atuam como fiscalizadores da administração pública. E quem nos traz o balanço semanal dos trabalhos é a repórter Isabelle Araújo. Dentro da pauta de julgamentos da semana, foram julgados 5 processos na sessão da primeira Câmara, realizada na terça-feira, dia 27. Todos tratavam de aposentadorias e foram considerados legais. Já na sessão da segunda Câmara, que aconteceu na quarta-feira, dia 28, 8 processos foram julgados, sendo 2 relatórios de inspeção, 3 aposentadorias, um contrato de atos de admissão de pessoal, um contrato de prestação de serviços e uma autuação de ofício. Foram julgados 6 processos na sessão plenária realizada nesta quinta-feira, dia 29. Um processo teve julgamento adiado e outro foi retirado de pauta. Dentre os processos julgados pelo colegiado, 3 contas anuais foram consideradas regulares. Além disso, voltou a ser tema de discussão a questão da reformulação das multas aplicadas a gestores públicos. Eu vou encaminhar o relatório, mas tecnicamente eu acho que ficaria melhor que fossem coisas separadas. As multas decorrentes de processo e as multas decorrentes de falta de apresentação de documentos ainda na fase administrativa, digamos. O Ministério Público é bastante interessado nisso, porque às vezes vem um recolhimento muito próximo do julgamento, e verificar também a oitiva obrigatória do Ministério Público, que não pode ser de maneira nenhuma esquecido em relação a isso. Para saber mais detalhes sobre os julgamentos, é só acessar o site www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Veja daqui a pouco. Tribunal de Contas é homenageado em solenidade que marcou os 10 anos do GAC. E ainda, um bate-papo com o subprocurador do TCE, Eduardo Cortes, sobre os 30 anos de anistia política no Brasil. Criado há 11 anos, o coral do Tribunal de Contas do Estado, Contas em Cantos, se prepara para participar do Encontro Nacional de Coros de Sergipe, que começa no dia 31 de outubro. O evento, promovido pela UFS, vai ser realizado no Teatro Tobias Barreto.
O Contas Encantos, regido pelo maestro Paulo César Andrade, também participa, de 11 a 14 de novembro, do 7º Encontro Nacional de Coros, que acontece em Natal, no Rio Grande do Norte. E se você quer saber mais sobre o coral e como participar dele, acesse o site www.tce.se.gov.br. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC, completa 10 anos de trabalhos dedicados a uma causa nobre, a luta pela vida. Personalidades e órgãos parceiros da instituição foram homenageados com o troféu Amigo do GAC. O Tribunal de Contas de Sergipe foi um deles. O clima foi de descontração para comemorar os 10 anos da instituição. Durante a solenidade realizada no Clube da Petrobras na capital, a diretora do GAC enfatizou os desafios e conquistas no atendimento a mais de 70 crianças. São 10 anos de muitas lutas, né, muitas vitórias também. Eu sempre costumo falar que quando você lida com a vida e com a morte, tem, claro, o trabalho árduo de você superar essa dor, mas também é gratificante porque temos mais de 25 crianças curadas do câncer. Ao longo dos 10 anos de existência, o GAC contou com a ajuda de empresários e órgãos públicos para amenizar as dificuldades enfrentadas pelas crianças durante o tratamento. O Tribunal de Contas do Estado é um parceiro dessa luta diária pela vida. Para o Tribunal de Contas, é gratificante apoiar esta entidade que presta serviço relevante às crianças do nosso Estado. Aplausos para Netinho, fazendo parte dessa luta. O cantor baiano Netinho também faz parte do time que joga em prol do GAC. Alegria enorme, uma causa nobre, convidar todas as pessoas, que a gente tem que colar mesmo aqui, ajudar no que a gente puder, né, a criançada toda aí que está precisando. Vamos embora, vamos junto. Silvia Vasconcelos conhece de perto a batalha pela vida. O filho dela é uma das crianças assistidas pelo GAC. Ele já tem 2 anos e 6 meses de tratamento e vai fazer 3 anos no controle já. O controle é quando eles passam a não tomar remédio. Sem o GAC a gente não teria conseguido, com certeza não teria. Voltar para casa e resgatar os direitos políticos caçados pelo regime militar. Há 30 anos, o país assistia a muitos artistas e militantes políticos que fizeram oposição à ditadura retornar do exílio. A lei da anistia caracterizou o recomeço de vida para muitas famílias no Brasil. Entre elas, a do subprocurador do Ministério Público Especial de Contas, Eduardo Cortes. Durante um bate-papo com a repórter Patrícia Nunes, Eduardo revelou as dificuldades enfrentadas pelos pais dele durante uma das fases mais difíceis da história do país. 30 anos de anistia. Você, como filho do artista plástico João Bosco Hollenberg Cortes, que foi preso na ditadura, o que você pode nos contar sobre aqueles acontecimentos? Meus pais foram participantes do movimento da Juventude Universitária Católica, né, durante ainda o tempo de estudantes. E com o advento da ditadura, eles passaram à clandestinidade, né? Eram perseguidos políticos, né? Fizeram a opção inicialmente de ir para São Paulo. Você não era nascido ainda? Não, ainda não era nascido, né? Posteriormente, eles foram para o interior de Alagoas e Pernambuco, quando tiveram outra experiência de trabalhar como agricultores, como trabalhadores rurais, né? Junto à produção de cana-de-açúcar. E foi quando ocorreu a prisão deles, né? Eles foram localizados. E meus pais, no caso minha mãe, ela conseguiu a liberdade, estava grávida, né, de mim naquele momento, e meu pai ficou preso até 1979. E o que você lembra mais daquela época, assim, da sua infância? Olha, eu era muito pequeno, né, mas eu tenho apenas flashes, né, daqueles momentos de algumas visitas, né, e sei, evidentemente, que foram momentos difíceis, né, não só para meus pais, para minha família, mas para muitos brasileiros, né, e que passaram por situação semelhante também naquele momento. E quando ele foi libertado? Como foi que ficou a história de vocês? Ainda havia a ditadura militar, né? Que só depois, com a direta já 84, depois com 88, com a Constituição, é que realmente voltamos à completa normalidade democrática, né? E aí realmente foi um novo recomeçar de vida, né? Para poder reorganizar a família, enfim, e poder
né, gradativamente aproveitar os momentos de liberdade, né, tão esperados. Né? Importante, então, comemorar os 30 anos da anistia. Com certeza, né? E atualmente existem, por exemplo, as comissões, a Comissão da Anistia, que funciona em Brasília, que tem realizado caravana nos estados, e teve aqui em Sergipe recentemente, e eu estive presente na sessão, e foi muito interessante ver a história de muitos sergipanos, né, que viveram situações semelhantes, né, de perseguição, né, e podemos dizer que são verdadeiros heróis desconhecidos do povo brasileiro, né, super-heróis, não no sentido, são heróis no sentido não de superpoderes, né, que são pessoas comuns, de carne e osso como todos nós, mas que tiveram a coragem na época de não se conformar com a ditadura, com as restrições, com o arbítrio. Recentemente houve uma exposição com as telas que seu pai pintou durante a época que ele ficou preso. Ela se realizou na Galeria Álvaro Santos, né, foi organizada por minha irmã, Joana, que é jornalista, também de profissão, e a exposição teve como título Couro Esquecido, né, que partia... Por que couro? Porque ela utilizou na exposição, além de textos, né, trabalhos, pinturas de meu pai realizado com a técnica de pirogravura, que é o couro queimado, né? Couro queimado. Então, o couro esquecido faz uma analogia justamente a essas pessoas que na época sacrificaram, não é, a sua carreira profissional, a sua vida, os seus cursos na universidade e se dedicaram, né, de corpo e alma a uma causa maior do povo brasileiro e que hoje muitos deles não são lembrados, né, enfim, vivem no anonimato. Então, a exposição teve um pouco a pretexto de comemorar os 30 anos de anistia, de resgatar um pouco a história dessas pessoas. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a vocês. E o TCE na TV de hoje vai ficando por aqui, mas você pode rever o programa em nossa página na internet www.tce.se.gov.br. A gente volta a se ver na próxima semana. Até lá.